Ora, 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 né? Quem poderia imaginar? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai conversar sobre como o governo federal está facilitando a entrada de planos de saúde e prejudicando o SUS. E quem vai trazer a introdução desse assunto pra gente é o camarada Gustavo Gaiofato, que a gente vai reagir aqui junto. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Bora lá! Governo estuda levar cirurgias da fila do SUS para a rede privada. Instituições privadas poderiam trocar dívidas com a União por cirurgias de pacientes da rede pública. Proposta está em discussão no Ministério da Saúde e Casa Civil. Cara, chega a ser inacreditável, né, cara? Ao invés de investir mais dinheiro para ter mais médico para fazer mais cirurgia no SUS, não. É muito melhor a gente pegar o paciente, ter que transferir ele para o hospital particular para fazer cirurgia lá e ter que pagar ainda muito mais coisa. Gente, isso não faz nenhum sentido. 40 segundos eu já estou completamente revoltada. Ai, cara, sério. Olha aí que legal. Então, ao invés de você fortalecer o orçamento público da saúde, ao invés de você fazer concurso, de você investir na indústria de tecnologia de saúde, ao invés de você tentar quebrar patente, ao invés de você propor um modelo de autonomia e soberania no atendimento à saúde, não. Você vai perdoar dívidas dos grandes conglomerados da saúde em troca de cirurgia. Parabéns, parabéns. O governo federal simplesmente virou um micro-influenciador. O nome disso é neoliberalismo. Se algum dia o Lula foi considerado comunista, hoje em dia ele não sabe nem qual é o cheiro do livro do Marx mais, tá? Porque, mano, é inacreditável, cara. É inacreditável tá deixando de investir no SUS para investir em saúde privada. Quando a saúde não é um direito de todos e sim uma mercadoria, só quem tem dinheiro que vai poder pagar, gente. Quem é que tem dinheiro nesse Brasil para pagar a saúde, gente? É por isso que o SUS existe. Isso também é uma forma de você sucatear cada vez mais o SUS até o ponto de que o SUS não precise mais existir. E aí que eu quero ver mesmo. Aí que o povo brasileiro vai estar largado às traças, mais do que já tá. Porque se o SUS funciona mal, é porque tem uma cacetada de corrupção que desvia o dinheiro que deveria ir para o SUS para outros lugares. Não só corrupção, como má índole e má intenção de quem governa, né? De não investir em saúde do jeito que deveria investir. E aí você sucatia o SUS e faz com que ele seja ineficiente para que as pessoas vão procurar cada vez mais investimento particular. E é esse o governo que a gente vive, um governo burguês que vê a saúde como uma mercadoria, tá? Não se enganem. É impossível servir a dois senhores divergentes ao mesmo tempo. Exatamente, a social-democracia traindo a classe trabalhadora, tal como sempre. Sempre. E os hospitais privados estão com dívida? Que tal a gente, em vez de levar os pacientes do SUS para o hospital privado, a gente não estatizar o hospital privado? Eu acho uma solução muito melhor, inclusive, né? Eu lembro do Ian no dia que o Lula ganhou, que ele fez uma live falando: ganhamos! Aqui é social-democracia, pô! Aqui quem ganha são os banqueiros e empresários sempre, cara! Paulo do Bolsonaro! E é exatamente isso que aconteceu. O Ian também é outro que não passa nenhum frio nessa vida, pois está sempre coberto de razão. É isso. Vai utilizar a estrutura do SUS para os hospitais privados botarem as suas garrinhas e não vai cobrar dívida dos planos de saúde que devem para a União, dos hospitais privados, de todos os conglomerados que acumulam cada vez mais capitais. Parabéns! O governo federal acabou de inaugurar o programa Permutinha Já. Permutinha Já. Olha aí que alegria. Qual é a permuta? A permuta é que você troca sua dívida por uma coisa que o governo deveria fazer. Aê! Dos mesmos criadores do crédito de carbono, veio aí cirurgia do SUS no hospital particular. É a mesma lógica.
Vocês sabem o que é essa coisa do mercado de carbono, gente? É basicamente isso. As empresas que desmatarem vão poder fazer alguma boa ação para o meio ambiente e comprar créditos de carbono por conta disso. Não faz sentido. É como se você estivesse dando querosene para apagar o fogo, em vez de água. Sabe o que? Que desafogaria a fila do SUS? Mais hospital público, mais médico contratado pelo Estado, sabe? Mais investimento público em saúde e educação. Só que como a gente vai fazer isso? Com um teto de gastos que reduz o orçamento da saúde e educação em não sei quantos milhões. Ano que vem, provavelmente, a gente já vai estar, sentando na banana por conta disso, por conta do teto de gastos, porque você limita o quanto pode ser investido em saúde e educação. Gente, sério, os nomes são sempre excelentes, né? Programa Mais Saúde, não traz mais saúde. Se a gente acaba com o calabouço fiscal, né, com o teto de gastos, o arcabouço fiscal, né, eu falei teto de gastos porque é igual. Eles só mudaram o nome para arcabouço fiscal, mas é a mesma coisa que tinha o teto de gastos do Temer. Então, se a gente acaba com isso, que deveria ter sido feito, que não foi, que foi passado, inclusive aceito por lideranças do PT e do PSOL, que se dizem de esquerda, mas a culpa é sempre do Jones Manuel, que estava falando do teto de gastos e do arcabouço fiscal, né? Aí a gente consegue realmente investir para que a gente zere a fila do SUS. Mas agora fazendo o quê? Como é o nome disso? Parceria com um hospital particular para fazer cirurgia, gente, isso só vai sucatear cada vez mais o SUS. E os conselhos federais, gente, de medicina, de nutrição, de tudo, estão lotados de bolsonaristas, antivacina, negacionistas científicos, que estão mais abraçados com a igreja do que qualquer outra coisa. Então, assim, já organizou o seu ódio hoje? Porque a gente está vendo que pelas urnas a gente não consegue mudar muita coisa. Nem com os governos que se dizem de esquerda a gente está conseguindo mudar alguma coisa. Então, se o trabalhador é quem tem o poder, eu acho melhor a gente se organizar pra gente tirar essa galera do poder, né? Pra gente substituir o capitalismo e realmente fazer um governo que preze pela saúde e educação e alimentação e moradia do povo brasileiro. Lucas falou muito bem. E tiraram a Anísia exatamente para isso, tá? Tiraram uma ministra, mulher altamente qualificada, que trabalha na Fiocruz há anos, que entende de SUS, que não fez os melhores dos mandatos, não fez, mas, né, devido às proporções, ela é incrível, a Anísia é incrível. Todo o meu apoio à Anísia. E ela foi tirada, como a gente já viu aqui, inclusive, que foi toda uma manobra para tirar ela de lá, para fazer isso, para fazer uma agenda neoliberal. Na semana passada, uma reunião na Casa Civil traçou possíveis mudanças no programa, inclui até mesmo uma alteração no nome do programa. O Mais Acesso a Especialistas foi lançado em abril de 24, ainda na gestão da ex-ministra Anísia Trindade. E que assim, vocês não sabem, a Anísia Trindade, ela foi a ministra da Saúde até pouco tempo atrás, e ela foi demitida. E essa demissão aconteceu justamente pela pressão que os conglomerados privados de saúde fizeram para poder ter acesso a mais recursos e mais estruturas da pasta ministerial da saúde. O Lula falou, né, que precisava de alguém mais firme no Ministério da Saúde, que fizesse as coisas mais acelerado. Foi isso aí. Botou o cara para fazer isso aí que ele queria. Neoliberalismo. Mais mão invisível no toba do trabalhador. Breaking news, o Glauber acabou de sair da greve de fome. Saiu porque, né, não ia mais sobreviver se continuasse fazendo greve de fome por muito mais tempo. Mas não deve ter mudado absolutamente nada. Vão continuar caçando ele, provavelmente. Prometeram pra gente mais diversidade. Entregaram mais neoliberalismo, mais conservadorismo, mais homens brancos, cis, heterossexuais no poder. Olha que governo de esquerda incrível, só que não. Olha só, né? A Anísia Trindade, a gestão dela foi perfeita, maravilhosa? Evidentemente que não, tiveram muitos problemas. Mas a Anísia Trindade era alguém mais irredutível em relação a isso, em relação a essas concessões. Agora que ela foi demitida, o Alexandre Padilha foi colocado na pasta, o Arthur Lira também estava de olho na pasta, né? Ninguém mais fala do Arthur Lira, de repente o maior inimigo da classe trabalhadora virou uma ideia,
né? Virou uma camiseta de saudades eternas. E a saúde brasileira se encontra em risco. Olha aí, a saúde pública, mais uma vez, se encontra em risco. A iniciativa facilita o acesso a mutirões de atendimento de especialidades médicas, como oncologia, cardiologia e oftalmologia. Aí tem aqui o animal moribundo. Ora, né? Quem poderia imaginar que a pessoa que vivia falando mal do SUS seria salva pelo SUS? Então, o que acontece? Aí você tem o SUS, que vai flexibilizar a entrada da rede privada, o que é um claro indicativo de que esses hospitais e organizações privadas vão crescer com a sua influência sobre a pasta ministerial, sobre o Sistema Único de Saúde. E para alinhar com isso, né, como desgraça pouco é bobagem, olha que legal, olha aqui, olha o que saiu. Saiu ontem, olha que legal. Governo projeta a falta de recursos para a saúde e educação no orçamento de 2027. Aí o que eu falei, que a gente ia ter no ano que vem já problema com isso. Projeção do orçamento aponta falta de espaço fiscal para cumprir pisos constitucionais. Arcabouço e precatórios pressionam gastos até 2029. Puta que pariu! Mano, gênio! Ó, gente, ó. O que isso merece? Olha que legal. Olha. Agora ele tem uma plaquinha de aplauso, gente. Uma plaquinha. Olha que legal. Porra, que legal. Como se já não estivesse... Amassou, jogou fora. Se tudo uma merda, ainda vem essa merda. Entendeu? Aí vem a merda ao quadrado. Aí vai vir o povo encher o puto do meu saco falando que, porque vocês precisam trazer o governo pra esquerda, vocês precisam apoiar, porque os golpistas, porque não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, presta atenção numa coisa. A gente tá falando desta merda do arcabouço fiscal há mais de ano. Que vai dar merda. Isso restringe orçamento público. Isso é a pavimentação e o caminho para a privatização de tudo. Aí vem os idiotas do Twitter ficando, não, o quinta coluna, não sei o quê. Tá aí. Aí vem algum outro imbecil que vai falar, o governo Lula está pensando nos mais pobres, viabilizando esse acesso. Puta que me pariu, velho. Só isso que eu consigo dizer. Um programa como Arcabouço Fiscal é um programa que impede justamente a ampliação do orçamento. Não acredito. Menina, bicha, que loucura. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. As estimativas constam no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, de 2026, apresentado nesta quarta-feira. O documento traz projeções até 2029 e aponta que em 27, os gastos discricionários, aqueles que o executivo pode manejar como investimentos e custeio da máquina pública, somariam 122 bilhões de reais. Desse total, 56 bilhões já estão reservados para emendas parlamentares. Metade do orçamento dedicado para emenda parlamentar. Praticamente metade do orçamento dedicado para emenda parlamentar. Aí é isso, né? Sempre a culpa é da esquerda radical, dos comunistas que estão falando muito mal do governo. A culpa não é do governo, que está fazendo cada vez mais medidas de austeridade, de corte de gastos. E a gente sabe o quanto essas medidas são sempre colocadas no toba do trabalhador, né? O trabalhador é sempre quem se ferra com isso tudo. Então, assim, como é que a gente quer falar de defender o governo Lula, de trazer o governo para a esquerda, se o governo está cada vez mais à direita? É o governo que está se endireitando. A culpa não é de quem está falando mal das medidas do governo, gente. Transforma isso em outra situação para vocês verem se a coisa não fica um pouco complicada. Imagina, se eu tô sendo espancada todo dia pelo meu patrão, e aí eu tô reclamando que ele tá me espancando todo dia, e aí a pessoa que eu vou reclamar fala: olha, mas você não acha que você devia tentar fazer com que ele parasse de te bater de alguma forma? Fala, meu amor, a culpa é minha, eu que tenho que fazer alguma coisa? Então, assim, a lógica tá um pouco
contrária. A culpa não é de quem tá falando mal, a culpa é de quem tá tomando as medidas neoliberais que estão sendo feitas desde o início do governo. Falaram pra gente que ia ter mais diversidade, falaram pra gente que iam ter mais ministérios, mais mulheres, mais inclusão, mais o quê? Comida na mesa do povo trabalhador. E no final das contas a gente tem inflação, arcabouço fiscal, tirada de ministras mulheres do governo. Então assim, eu vou ficar quieta, sentadinha no chão, de bracinho e perninha cruzada, falando é melhor do que o Bolsonaro? Não, porque quem está lendo Lenin comigo nos membros deste canal, sabe muito bem que o Lenin era o maior reclamador. Ele fazia crítica de tudo, porque é assim que um comunista deve agir, criticando toda e qualquer atitude que seja feita contra o trabalhador. Ponto final, tá? De quem você está do lado? Do trabalhador, independente do governo que esteja. Exatamente, quem gosta de migalha é pombo. Pô, Lula meteu se não tiver pão, comam brioches em pleno 2025, gente. Quando ele foi falar do ovo. Se o ovo tá caro, se a comida tá cara, então não compra. Aí você não vê um corno criticar isso aqui. Você não vê um corno governista. Você vê o governo pagando blogueiro. Pagando perfilzinho de internet flopado pra poder falar que a vida tá maravilhosa. Aí, né? Aí, é isso aqui. Aí tem 65 bilhões pra todo o resto. Olha que legal. No entanto, o valor será insuficiente. Faltariam 10,9 bilhões apenas para honrar os pisos constitucionais em saúde e educação. Ou seja, o governo não terá margem para outras despesas não obrigatórias. O problema não é falta de dinheiro em caixa, mas de espaço dentro das regras do arcabouço fiscal. O problema não é falta de dinheiro em caixa. Ou seja, falta dinheiro para o governo? Não, não é. O problema não é falta de dinheiro. O problema é como esse dinheiro vai ser investido dentro do arcabouço fiscal que o governo mesmo aprovou. Entendeu? Aí você vai falar... Não, esse jornal só pode ter sido escrito pela Organização Comunista Interplanetária e é um artigo da Infomoney. A Infomoney está colocando isso aqui. Aí, gente, a situação se agrava nos anos seguintes. Boa! Em 2028, a insuficiência fiscal estimada é de 87 bi. Em 29, o déficit projetado alcança 154 bi. Olha que legal. Olha que bacana! Olha que legal! Não é incrível? Não é incrível isso? E aí, né? Vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Mais uma vez, a gente está vendo que o governo federal é um governo que está se dispondo a cumprir os interesses financeiros do capital, dos capitalistas brasileiros. Acabou. É um projeto de direita, porque nem mais o discurso, né? Nem mais a vitória simbólica, a derrota concreta tem mais, nem isso tem mais, e o que a gente tem é uma estrutura completamente entregue para a iniciativa privada, Sim. que vai obrigar, cada vez mais, pela regra do arcabouço fiscal, o governo a diminuir os investimentos. Então aquilo que nem o Michel Temer fez, que nem o vampirão da pastilha fez, que era diminuir o piso, acabar com o piso constitucional de saúde e educação, aqui ó, o que piso constitucional de saúde e educação? Pela Constituição de 88, tem uma cláusula que determina que existe um mínimo do orçamento que precisa ser gasto com saúde e educação. Esse piso constitucional é aquilo que garante o investimento constante da saúde e da educação no Brasil. Até porque, de acordo com esta mesma Constituição Federal Brasileira, é de direito de todo cidadão brasileiro o acesso à saúde e educação e moradia, entre outros direitos, que a gente sabe que, apesar da Constituição garantir, na prática não são realizados. Então, assim, por mais que, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que debater, é que, assim, a Constituição, por mais que ela seja cidadã e por mais que ela garanta muitos direitos para nós, ela continua sendo uma Constituição burguesa, uma Constituição feita no Estado burguês, e não vai garantir todos os direitos do cidadão. Então, assim, eles dão um piso para a saúde e educação, um piso que tem que ser investido. Ao invés de falar a saúde e a educação devem ser gratuitas para todos. Entendem?
Então, assim, a gente só vai conseguir realmente, de fato, que a educação, a saúde, a moradia sejam um direito de todos os cidadãos brasileiros se a gente superar o capitalismo. Se a gente superar esse sistema, essa democracia burguesa que só favorece banqueiros, empresários e políticos. A gente ganhou o direito de comprar saúde e moradia. A gente que entendeu errado, né? Porque com a lógica do arcabouço fiscal e a lógica de austeridade, a lógica de corte de gastos, que serve ao mercado financeiro, que serve ao chefe do Fernando Haddad, que é o André Esteves, o que está acontecendo aqui? Não só o André Esteves, né? Vamos ser justos. A Febraban toda, né? A Febraban toda é chefe do Haddad. Mas aqui o que acontece, então, é que essas regras, elas vão obrigar o governo a retirar cada vez mais do orçamento. Porque senão você enquadra o governo na lei de responsabilidade fiscal. Aí o cara toma, igual a Dilma, aí toma golpe e acabou. O problema é que quem colocou essa granada sem pino no próprio colo foi o governo. Pra poder cumprir o interesse de meia dúzia de vagabundo filha da puta que ganha dinheiro às custas do povo trabalhador. Aí reclama que a popularidade cai, aí reclama que a galera não tá tendo confiança, aí reclama que na propaganda tá, a volta por cima do quê? O novo lema do governo é dando a volta por cima, dando a volta por cima do quê? Pelo amor de Deus. Dando a volta por cima da bosta. A gente rodando. Puta que pariu! Aí reclama que o povo não sabe votar. Aí reclama que o problema é do eleitorado fascista de direita. Aí o problema é de todo mundo. Menos do programa neoliberal de merda do governo. E é um ciclo vicioso, porque o programa neoliberal de merda do governo com políticas de austeridade deixa a população cada vez mais precarizada, insatisfeita porque não tem poder de compra, insatisfeita porque não consegue ter melhores condições de vida, e uma população insatisfeita muitas vezes vai pro lado do fascismo. A gente viu isso em 2016, a gente viu isso agora com Bolsonaro, gente. E aí, é esse ciclo vicioso. Então a gente só vai conseguir quebrar esse ciclo dando melhores condições de vida para a população e não o contrário, que é o que está sendo feito. Isso é realmente uma bomba relógio que vai explodir no colo do Lula já já. Se não for nesse mandato, se ele for reeleito, vai ser no próximo. Como a gente está vendo a Infomoney, essa fonte altamente comunista, falando. Só aqui, só no butico do trabalhador. Só aqui, só no botão do trabalhador, velho. Só no botão. E o pobre cada vez fica mais pobre. Aí fica maluco. Aí fica maluco. Aí vai vir falar depois que, aí 2020, aí a galera já tá em 2026. 2025 já acabou. Aí já tá em 2026, vamos ter que fazer uma frente ampla, hein, galera? Vamos ter que fazer uma frente ampla. Aí você tem a frente ampla, amplíssima, né? Fascistas, antifascistas. Mas você tem a continuidade de quadros, como a própria Simone Tebet. Fascistas, antifascistas. Que já falou sobre a necessidade de apertar a austeridade no ano que vem, em 2027. Você já tem fala disso. Você já tem a fala do Armínio Fraga, um quadro técnico, né? Um quadro aí inteligente, o professor da puta que eu pariu, falando, vai ter que congelar o salário mínimo por 6 anos. Aí vai vir algum vagabundo da direita, algum desgraçado aliado do Bolsonaro, que não vai ser o Bolsonaro, né? Porque ele já tá, enfim, né? Já tá entrando em estado de putrefação, já tá virando um necromante, e vai pegar essa revolta, que vai pegar esse sentimento de inadequação da realidade, que olha e fala que tá tudo uma merda, porque está tudo uma merda, e vai ganhar capital político em cima disso. Aí você vai fazer o quê? Aí qual que é a força que vai ter pra poder contrapor isso? Não tem. Acabou. Até porque eles têm muito investimento que a gente não tem, né? Estou há 0 dias sem ficar com a cabeça em chamas por conta das palhaçadas do PT e o meu recorde é 0 dias. Já que assim põe Simone Tebet e Tabata Amaral de vice em 2026, né? E a gente faz a frente amplíssima mesmo e aí já entrega na mão de Deus mesmo. Ou seja, entrega na mão de ninguém, estamos largados às traças mais uma vez. Gente, a gente precisa botar na nossa cabeça de uma vez por todas que a vitória do trabalhador só vai vir através da luta
conta do próprio trabalhador. A gente precisa se organizar enquanto classe para a gente tomar o Estado, tá? E superar esse sistema que tanto nos oprime. Por favor. Senão, daqui a pouco é isso, né? Senão, daqui a pouco, a gente vai estar de mão dada com o fascismo, literalmente. Frente amplíssima com o fascismo. E a nossa única arma como trabalhadores é a organização. Então, gente, organiza a porra do ódio. Não tem. Aí se você fala, você é o quê? Quinta coluna, você é web comunista, né? O rei do Pix, né? Porra, mano, olha isso, velho. Porra. Os planos de saúde privados, os hospitais privados. Rei do Pix. Já me falaram também, é muito lindo ser comunista assim, com um Pix na tela. Gente, não sabia que a gente já estava vivendo no comunismo. Achei que a gente ainda estava, infelizmente, no capitalismo precisando comprar coisas para viver. Comida, uma delas. O povo tem noção que o YouTube come 30% de tudo que eu ganho, né? E paga uma porcaria em relação, por exemplo, aos youtubers gringos. Assim, entende bastante de economia quem comenta isso. Nossa, realmente, já estamos nessa frente amplíssima, né? O próprio Alckmin fazer parte do governo, ser vice do governo Lula, Geraldo Alckmin, aquele que aterrorizou as periferias de São Paulo quando foi prefeito, tá? Só queria dizer, este mesmo agora é vice do governo. A gente já devia esperar que não ia vir coisa boa daí, né? Mas, né, entre Bolsonaro e qualquer outra bosta, era qualquer outra bosta. Por isso que a gente tem que se organizar. Gente, pelo amor de Deus. Eles acumulam uma caralhada de denúncia, de problemas judiciais, dos caras impedindo acesso a exames que os próprios planos têm. Só para separar algumas coisas aqui, né? Só para falar uma coisa aqui, por exemplo. A Luna, como nutricionista, pode pedir exame de sangue para saber avaliar a saúde nutricional dos seus clientes. Porém, entretanto, contudo, todavia, os planos de saúde, na maioria das vezes, não aceitam pedidos de exame feitos por nutricionistas, apenas por médicos. São tantas camadas de coisas erradas, gente, que acontecem neste campo da saúde que eu não sei nem dizer. Pra gente poder... Vamos voltar, né? Sair do clima da revolta. Volta aqui, ó. Vamos entrar no Norvana. E qual que vai ser? Né? Qual que vai ser? Além dessa mudança, a Agência Nacional da Saúde está propondo a criação de planos de saúde que vão cobrir apenas consultas eletivas e exames, excluindo atendimento de urgência, emergência e terapia. Ou seja, tá pegando o escopo daquilo que o plano de saúde atende e tá falando, pode oferecer menos, não tem problema. Aí o plano de saúde, que já é uma merda, já paga mal os médicos, paga mal os enfermeiros. Planos de saúde pagam mal profissionais de saúde, ponto. Exatamente com esse intuito que o Sameca é criado. Porque profissionais de saúde estão cansados de ganhar R$15, R$20, R$30 por consultas. Por isso, inclusive, que muitos médicos, muitos profissionais de saúde acabam tendo que fazer consultas de 10, 15 minutos, porque, né, recebem uma mixaria dos planos de saúde. Então, gente, a gente também precisa pensar em dar maior qualidade de vida para esse profissional precarizado da área da saúde que está trabalhando nos planos de saúde, que está recebendo nada pelo seu atendimento. Os planos de saúde, gente, são meios de você precarizar ainda mais o trabalhador da saúde e a pessoa que está sendo atendida, sabe? Então a gente tem que ir contra essa lógica de plano de saúde. É exatamente isso que a gente faz na Sameca, tentando buscar a valorização tanto do profissional, quanto levar um preço e um atendimento de forma acessível para a população. Muitas vezes a valores sociais, muitas vezes eu tenho paciente da Sameca que não paga nada para mim, que é valor zero. E a gente consegue fazer isso lá na Sameca, que a gente tem umas outras estratégias que a gente
utiliza exatamente para poder valorizar a hora do trabalhador, e a gente consegue fazer esse equilíbrio. Agora, num plano de saúde que só está preocupado em ganhar cada vez mais lucro, isso nunca vai acontecer, porque nós da Sameca não temos uma lógica de lucro. Nós não somos uma organização com fins lucrativos. Então a gente consegue atingir outras formas de saúde que os planos de saúde não conseguem. Então investir em planos de saúde é investir numa lógica de que a saúde é uma mercadoria. Infelizmente, o nosso governo está investindo nessa lógica quando ele sucateia cada vez mais o SUS. Gente, o SUS é incrível. Em qual país do mundo que pessoas com diabetes conseguem pegar insulina de graça na farmácia? Em qual país do mundo pessoas que têm câncer conseguem tratamento gratuito no SUS? O SUS é incrível. Ele tem os seus problemas porque a gente vive uma democracia burguesa que faz com que o lucro seja mais importante do que investir em saúde. Se não fosse por isso, o SUS seria perfeito, perfeito. Então, até pegando o ponto da crítica de Jojo Todinho ao SUS, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente utiliza o SUS. Se você tem água potável na sua casa, o SUS fez a regulação dessa água potável. Se você compra coisa no mercado, se você vai no restaurante e come comida, isso tem o SUS. Se você toma vacina, se você tá vivo hoje, que tomou vacina da Covid, é o SUS. Então, mesmo que a pessoa fale, mas eu não uso SUS. ela usa o SUS. Ela usa o SUS de formas que ela nem imagina. Se você vai viajar e tem lá no aeroporto fiscalização, é o SUS. Então, assim, valorizem o SUS. Entendam os problemas do SUS, mas valorizem o SUS. E os problemas do SUS são falta de investimento dos governos. E é isso. Te cobra caro pra cacete, que tem um monte de burocracia, vai piorar. Vai piorar. Essa medida, inclusive, rompe com a Lei 9.656 de 98, que garante a integralidade da atenção à saúde. Então, se o plano de saúde oferece a consulta, né, o plano de saúde, ele é obrigado a dar atenção integral. Esse é um dos princípios do SUS, é a integralidade, a universalidade. São princípios basilares do SUS. Então, se você faz isso, você está rompendo com os princípios que dão base ao Sistema Único de Saúde. Então, você está literalmente quebrando uma perna do SUS. Para quê? Para gerar cada vez mais lucro. Porque não é interessante que a saúde seja um direito de todos e sim uma mercadoria no sistema capitalista. Ele é obrigado a isso. Aí o que você faz? Você vai deixar o plano de saúde só com consulta eletiva e exame, você vai tirar os exames de maior complexidade, e aí para onde esses exames vão? Vão ser atendidos pelo SUS. Só que aonde que tá the jump of the cat, o pulo do gato? É que o SUS está sendo, eu ia falar desmonetizado, né? Ele está sendo subfinanciado. De alguma forma, ele está sendo desmonetizado mesmo. Ele está sendo fatiado, ele está sendo destruído. Aí, esses exames de maior complexidade vão estar sob a responsabilidade do SUS. O SUS vai se sobrecarregar, porque não tem investimento, porque não tem construção, porque não tem porra nenhuma, porque está diminuindo cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Aí o governo vai virar e falar, não, vamos fazer uma parceria com o hospital privado, para o hospital privado diminuir a fila do SUS, atender as pessoas e pronto. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Aí você vai ter uma participação e uma interferência desses conglomerados privados da saúde na política nacional, na vida da classe trabalhadora, de uma maneira cada vez mais assertiva, de uma forma cada vez mais presente. E só para destacar alguns casos, a Prevent Senior. Lembra a Prevent Senior? O hospital da pandemia? Vocês lembram? A galera esquece. A galera esqueceu. Eu não esqueci não, hein? A galera esqueceu essa porra. A galera esqueceu essa merda. A Prevent Senior tá enfrentando crise, por quê? Porque ela simplesmente resolveu cancelar planos de saúde, porque alegou sobrecarga, e além disso, ela também foi responsável pela indicação, ela foi processada por isso,
por supostamente indicar medicamentos sem comprovação científica no tratamento de Covid. Óbito também é alta. Ora, né? Quem poderia imaginar que uma empresa ligada ao bolsonarismo estaria falando para as pessoas tomarem remédios sem evidência científica de que funcionam para o Covid, né? Além do mais, né? Quem poderia imaginar que CEOs de planos de saúde estão sendo desvividos pelo mundo? Quem poderia imaginar, né? Essa galera, gente. Já falei pra vocês assistirem. Feriadão de Páscoa, tá vindo aí, assistam Eu, Daniel Blake, tá? Só assistam. Depois vocês me contam o que vocês acharam. A operadora suspendeu a venda de plano de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Unimed é uma das instituições que lideram o ranking de reclamações na Agência Nacional da Saúde. Ela precisou... Olha como esse é a síntese do Pacto Caracu. Ela precisou de um aporte de R$1 bilhão da Agência Nacional da Saúde cobrir o prejuízo que ela teve entre 2023 e 2024. Aí, a Agência Nacional da Saúde faz o quê? Ao invés de estatizar essa merda, de nacionalizar esse caralho, o que ela faz? Ela empresta dinheiro. Ela dá o dinheiro para a Unimed poder continuar existindo. Aí o lucro da Unimed, dos acionistas, dos grandes empresários, dos executivos, vai para as alturas. Os médicos são cada vez mais mal remunerados. Os enfermeiros também recebem diretrizes para poder acelerar o atendimento de todo mundo. E você... Edu Gaio Fato, gente. Alguém mandou um superchat e ele tá falando em cima. Levei um susto aqui. Tinha que fazer alguém. Eu pausei e pausou junto. Eu falei, não é. Você que é trabalhador, que às vezes tem esse plano de saúde, ou que às vezes nem tem mais como pagar o plano de saúde, porque o preço dele só aumenta e a cobertura de atendimento só cai, vai, se ferrar. Vai se ferrar. O plano de saúde que o trabalhador tá podendo pagar, que é um plano de saúde básico, é isso. Não dá pra nada. É um plano de saúde que só dá pra você fazer uns examezinhos de sangue ali, tá? Ter uma consulta com outro profissional e olhe lá, vai te dar um quarto compartilhado, não tem nem tratamento odontológico, sabe? Tipo, então assim, até os planos de saúde, pra você pagar e ter acesso a muita coisa, tu tem que pagar um absurdo. A gente não tá podendo pagar nem o mínimo, né? Primeiramente, já começa que não era nem pra gente estar pagando por saúde. Isso era pra ser gratuito pra gente, pra todo mundo, né? Algo de errado não está certo. Eu só pago o plano de saúde pra conseguir num pronto-socorro que não esteja lotado. Aí, a sobrecarga do SUS acontece, os hospitais privados entram pra cobrir esse rombo, o arcabouço fiscal impede a ampliação do orçamento. Aí até essa palavra de ordem tão bonita, né? Que se constituiu aí no imaginário, especialmente na pandemia, né? Viva o SUS, salvem o SUS, né? Não sei o quê, do SUS. Pô, o SUS é muito pica, cara. O SUS é muito pica. Ele não é a panaceia, né? Ele tem problemas, ele tem limites. Mas o SUS é responsável por processo de vacinação, por Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Sistema Único de Saúde é um sistema que existe para poder atender a população universalmente num país continental como o Brasil. Que criar SUS em Luxemburgo, criar SUS, sei lá, na Áustria, é fácil, porra. Tem pouca gente. E digo mais, como um dos princípios do SUS é a universalidade, qualquer pessoa que venha para o Brasil, seja brasileiro ou não, tem acesso ao SUS. Então, se você é um gringuito de merda e começa a passar mal no Brasil, você é aceito pelo SUS e tratado de forma completamente gratuita do início ao fim, seja do acidente mais complexo à coisa mais tranquila. Então, assim, não só o SUS cobre o território brasileiro inteiro, que é um país de tamanhos continentais, como ele também trata pessoas de fora que estiverem visitando o Brasil ou aqui por qualquer motivo. Então, sim, gente, o SUS é incrível. Ele é sucateado. Só. O território é minúsculo. É mais tranquilo. Agora, criar um sistema único de saúde que consegue atender do Oiapoque ao Chuí, que consegue atender um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é uma putaria. Não existe caso disso em nenhum outro lugar. Por isso que o objetivo dos caras é justamente atacar cada vez mais
a capacidade de financiamento e de atendimento público do SUS e assim colocar as suas garrinhas, botar as suas garrinhas em toda essa rede que o SUS tem, que o SUS controla. Aí a palavra de ordem, né, do Viva o SUS, né, dos progressistas, dos atores globais, de todo mundo ali falando e tal, cadê? Cadê? Aonde que estão essas pessoas que ficaram defendendo, postando fotinho, hashtag, agora, para poder fazer uma crítica aberta a esse projeto de privatização, de precarização do acesso à saúde? Cadê? Aonde que tá? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí esperar que o povo tome uma decisão política, tome uma decisão eleitoral diferente quando vê que tá tudo uma merda, aí, desculpa, eu vou chamar o povo de imbecil. A maior parte, hoje, do orçamento do SUS vai para poder garantir a estrutura de atendimento da saúde privada, que atende menos pessoas que o próprio SUS. E aí, essa que é a questão. O plano de saúde não vai pegar isso e transformar isso em atendimento, em exame, em consulta, em acompanhamento, nada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro, vai investir em outras áreas, vai comprar ações, vai comprar fundos, vai não sei o quê, vai precarizar o serviço, porque foda-se, né? E aí, os setores da saúde vão lucrar pra cacete. Vamos ver quanto é que foi aqui. Olha que legal, olha que legal. Então, enquanto você aí tá esperando fila de exame, tá pagando caro no seu plano de saúde, corre, inclusive, o risco de não ser atendido, olha como é que tá o plano de saúde. Quer ver como é que tá o plano de saúde? Olha aqui que legal. Olha aqui. Olha aqui. Lucro dos planos de saúde quintuplica e fecha 2024 em 10 bilhões de reais. O resultado, 429% superior na comparação com 2023. Que legal, né? 428%, gente. E é isso. Pra onde tá indo esse lucro? Isso é lucro. Não é faturamento, isso é lucro. Pra onde tá indo esse número? Pro bolso do CEO. Pro teu bolso que não é, né? Pro meu bolso que não é. Tá indo pro bolso de meia dúzia de filho da puta que domina esse setor. Pra terminar esse desabafo, eu acho que o que é mais foda, o que mais me pega, o que mais me dói, é ver o quanto os setores do campo democrático popular, do setor progressista, estão no mais absoluto silêncio em relação a isso. E aí vem deputado, vereador, vem galera que é paga pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação, defender a medida, falar que isso é bom, isso vai universalizar a saúde. Cara, realmente, assim, é muito desanimador. Muito, muito desanimador mesmo. E é mais desanimador ainda a gente ver o quanto esse conformismo está nos arrastando para o pântano, para o precipício. E há um ano atrás já tava uma merda. 2025 será um ano derradeiro. Derradeiro. Sim. A galera tá pensando em 2026, eleição. Foda-se a eleição. Entendeu? Gente, a gente não tá nem no meio do ano ainda, cara. Nem no meio do ano ainda. Já estão pensando em 2026, cara. Pelo amor de Deus. O foco deveria ser conseguir construir uma base, uma organização de luta em 2025 contra a escala 6x1, pelo processo de fortalecimento do orçamento público, pelo fim do arcabouço fiscal. Mas o que Nossa, absolutamente certo, Gustavo. está acontecendo? As forças progressistas, a hegemonia liberal de esquerda que hoje domina o campo, está preocupada em fazer conchavo com plano de saúde, está preocupada em fazer conchavo com operadora de crédito, está preocupada em cobrar dívida de empréstimo de consignado de conta do trabalhador, de conta conjunta, que o banco pode colocar cláusula no contrato do empréstimo consignado da CLT, do FGTS, que foi aprovado há 2 semanas atrás, do jeito que ele quiser. Então, se o caboclo, se o coitado pedir um empréstimo e não conseguir mais pagar com os 35% do FGTS, com 100% da multa rescisória e com a outra liberação lá, que eu esqueci, do Olerite, foda-se, o banco pode ter o direito de tirar esse dinheiro da conta do cara, da conta conjunta do cara. Aí, olha pra essa situação e fala, tá tudo bem. Estamos dando a volta por cima. Só se for a volta por cima do trabalhador. Por cima do trabalhador com um trator. Um trator. Porra. E aí você vê outros processos que são muito complicados, porque a gente acompanhou muito tempo dessa perseguição contra o Glauber Braga na Câmara dos Deputados. Chegamos, viu? Chegamos pra falar de Glauber Braga. É bom que vai fazer o arremate do vídeo. A gente acompanhou isso pra cacete. Inclusive hoje, dia 17 de abril, tem uma live especial pra gente poder fazer
as falas e a defesa desse mandato popular. Aí, você viu alguma força progressista falando isso, defendendo Glauber de maneira assertiva, de maneira combativa, além das últimas 2 semanas? O processo já encaminhou? A galera ficou em silêncio. A galera não pode, porque o Arthur Lira... Então, assim, gente, eu sinto muito, sabe? Pra quem quer ficar nesse barco, fica nesse barco e afunda, tá ligado? Cansei, velho, cansei. Cansei, assim, é de um tipo de miopia. Nada contra a miopia, hein? Até tenho. Mas é um tipo de visão tão míope, tão imbecil, que a única forma é soltar a mão. Porque esse papo de união, esse papo de vamos juntos fazer, vamos junto, dar a mãozinha, não dá, cara. Não dá, velho. Simplesmente não dá. E aí o resultado vai vir. Assim como eu e o Davi Decache falamos no nosso programa do Desce a Letra Show, em que a gente explicou o arcabouço fiscal, e a gente falou, tanto que o episódio é papo de apocalipse. Gente, é só o começo. Então, assim, fica cada vez mais imprescindível, cada vez mais incontornável o fato de que a única possibilidade concreta de alteração desse cenário é se a gente conseguir produzir uma hegemonia política, um consenso político que possa guiar, por uma perspectiva proletária, o processo de organização e emancipação da classe trabalhadora. O que isso significa? Significa que a classe trabalhadora não vai conseguir outra forma de emancipação senão pelas suas próprias mãos, senão pelas suas mães. Senão, se a gente se organizar. É isso que o Gaio Fato queria dizer em palavras bem resumidas. Se organize, tá? Deu uma explicação bastante complicada, mas o resumo é: organize o seu ódio. Não for pelas mães da classe trabalhadora, aí não tem como. É isso. Agora a gente encara o quê? Uma saúde que está sendo profundamente atacada. A gente está vendo uma anuência, um lobby para os planos de saúde e hospitais privados. O SUS sendo desarticulado. Sim. E um sepulcral silêncio das forças progressistas. Aliás, nem o silêncio. É pior, não é nem o silêncio, é a concordância. Concordância. É tentar olhar a bosta, o picolé de bosta, e falar: nossa, mas veja bem, esse picolé de bosta tem forma de picolé? Aí toma quem quiser, né? Aí toma quem quiser. Podemos ver neste vídeo que Gaio Fato e Camarada Luna full pistola com o governo Lula, full pistola com essa esquerda progressista, que a gente não concorda, que a gente não concorda com essa frente amplíssima. E assim, essa questão do Glauber, assim como o Gaio Fato falou, é uma questão que tá rolando há um bom tempo e que nós da esquerda radical, o Jones já fez, inclusive, muitas falas em relação a isso, mais firmemente, em defesa do Glauber. Eu já tinha falado desde a época que ele foi preso por estar ajudando aqui no Rio os jovens que estavam ocupando a reitoria da UERJ. Então, assim, essa caçada ao Glauber é um projeto político de perseguição política ao Glauber, porque o Glauber é um deputado super combativo na Câmara, que tá lá sempre para defender os interesses do trabalhador. E o Arthur Lira sabe muito bem disso e ficou muito puto porque o Glauber já denunciou inúmeras vezes falcatruas do Arthur Lira, e quando o Arthur Lira saiu, ele fez uma falcatrua com o Hugo Mota exatamente para fazer essa cassação do Glauber, que nenhum deputado nunca foi cassado pelo motivo que ele está sendo hoje. É a primeira vez na história que um deputado é cassado por agressão como o Glauber está sendo cassado. Então, assim, isso sim é uma perseguição política de fato. Diferente do que os bolsonaristas têm dito que é perseguição política. E podemos perceber também neste vídeo mais uma afirmação de que o governo é neoliberal e que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa nesse mundo, gente, se a gente se organizar enquanto classe trabalhadora e reivindicar para isso. Porque se a gente depender, inclusive, dessa esquerda que tá no governo, a gente vai largado às traças. E também, quando a gente for ver essa galera do PT, do PSOL, a gente tem que ficar muito de olho, tá, gente? Bullies. Fiquem de olho.
Prestem atenção nas palavras, vejam quem que eles estão defendendo. O Davi Descartes, quando saiu, né, do PSOL, falou mesmo do quanto lá dentro está tendo um racha, do quanto tem uma galera que tá mais governista e outra que tá resistindo a isso. Então, gente, organizem o seu ódio, mas organizem-se em partidos, em organizações de esquerda radical, organizem-se no PCBR, organizem-se na Unidade Popular, no Sameca, no Júri, no CESPEM, se organizem no movimento Olga, mas se organizem, porque a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente se organizar. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, você é um sobrevivente, por isso já deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo desse canal. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E se você quiser melhorar a sua alimentação com uma pessoa, uma profissional da saúde, que não vai te explorar nem querer te tratar como um plano de saúde trataria, clica no link da bio que lá vai ter todas as informações para você marcar uma consulta comigo. E é isso, beijos e até a vitória, hein?